do livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mensagem de número 6, o perispírito. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será dela depois de vencer a inércia da crisálida. Colada ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. O perispírito é ainda corpo organizado, que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria em conformidade com o seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena, ou seja, pela série de elementos biológicos, genéticos e químicos, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Não possuem meio para a ascese, ou seja, não possuem meio para o aperfeiçoamento espiritual imediato, mas dispõem de elementos para dominar no ambiente em que se equilibram. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor que se eleva aos santuários divinos na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência, com que influenciam aqueles que de algum modo ainda lhes partilham a posição espiritual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação, e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. O perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis de gravidade do plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária, ou seja, purificando a nossa roupa e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Que essas palavras acolhedoras do nosso querido Emmanuel possam nos envolver docemente e que agora, com nossas mentes e corações relaxados, tenhamos um sono leve e tranquilo. Que nosso amado Mestre Jesus e os queridos amigos do plano espiritual nos guardem.
Uma boa noite. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.